Aleluia. Coloque aí para nós o banner. Esse banner ficou top. Esse banner dá quase para falar por si mesmo. Amém. Esse banner é um banner que nós vemos aqui Jesus e Satanás. Satanás é o adversário de Jesus, mas também é o nosso adversário. E nós às vezes ficamos pensando, parece que só eu passo por luta, só eu passo por tentações. Essas coisas só acontecem comigo. E eu vou te dizer nessa noite, querido, Jesus também, ele teve que caminhar por um caminho apertado. Jesus também, ele sendo a porta estreita, ele diz, eu sou a porta. Mesmo sendo a porta, ele também teve que ser testado, tentado, mas a palavra diz que em todas as coisas ele permaneceu fiel. E nós somos tentados constantemente. Nós somos, pode abaixar um pouquinho aí o fundo musical. Não sei se está só aqui no retorno. Ajeita aí para nós. Então nós estamos nessa caminhada cristã. E nós pensamos o seguinte, pastor, eu agora aceitei a Jesus. Sou uma nova criatura. Quem aqui é nova criatura? Diga amém. Sou uma nova criatura. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Agora eu não tenho mais luta. É isso? Não. A gente ainda continua tendo luta. Satanás não desistiu de nos tentar. Satanás não desistiu de nos fazer parar. Satanás ainda não desistiu de nos roubar. Em João 10:10 diz que o diabo, o ladrão, ele veio para roubar, matar e destruir. Mas Jesus diz, mas eu vim para que você tenha vida e tenha vida em abundância. Mas Satanás não desistiu. E nós vemos aqui Jesus, depois que Jesus começa o seu ministério. Jesus começou o ministério dele aos 30 anos de idade. Jesus começa o seu ministério quando ele foi batizado. E Jesus se batizou por João Batista. E quando ele sai do seu batismo, a palavra diz que o Espírito Santo o conduz para o deserto. E lá Jesus jejuma durante 40 dias e 40 noites. E no final do seu jejum, Satanás vem para tentar Jesus. Jesus estava com fome, a palavra diz que estava com fome. Abra aí sua Bíblia em Mateus, capítulo 4, a partir do verso 1. Vamos ler aqui esse texto. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse, se és o Filho de Deus, manda essas pedras se transformarem em pães. Então nós vemos aqui que Jesus já estava 40 dias sem comer, e depois desses 40 dias, a palavra aqui diz que ele teve fome, ele tinha uma necessidade, e Satanás ele é sagaz, e na sua sagacidade ele chega em nós em momentos oportunos, nesses momentos de escassez, de necessidade, nos momentos de lutas, de guerra, de enfermidade, às vezes nós estamos dispostos a fazermos qualquer coisa. Qualquer coisa. Eu conheço história de pessoas que estavam tão desesperadas por causa de enfermidade que resolveram ir até num benzedor, até ir no terreiro de macumba. Talvez você já fez isso um dia, ou alguém fez isso. Isso é desespero, desespero, a necessidade. Sabe, querido, e nós também passamos por momentos de depressão, sim ou não? Passamos por momentos baixos. E aqui Jesus está sendo tentado pelo diabo justamente no momento que ele teve fome. E Satanás disse para ele, se tu és o Filho de Deus. Sabe, Satanás ele sabe como articular, ele sabe como nos convencer a fazer algo. Talvez hoje mesmo você foi convencido por Satanás.
E a maneira como ele é sagaz, inteligente, ele coloca Jesus numa posição de ter que provar que ele é filho de Deus. E depois, ele dá uma ordem, ele quer subjugar a Jesus. Ele quer que Jesus faça o que ele manda. E é isso que Satanás também deseja fazer conosco também. Ele quer usar algo ele quer usar uma parte que nós queremos dar uma resposta, mas na segunda parte, no final, nós fazemos o que é a vontade dele. Mas como Jesus respondeu Satanás? Jesus responde Satanás no versículo 4, coloca aí o versículo 4. Ele responde Satanás e ele diz, estão ligados aí? Jesus, porém, respondeu a Satanás, o que Jesus respondeu? Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Amém? Uau! Como Jesus é radical. Como Jesus, ele é tramontina. Amém? Corte rápido. Ele fez um corte rápido em Satanás. Satanás veio com ele para que ele manifestasse quem ele era, para ser subjugado, para matar a sua fome. Jesus podia fazer? Sim. Jesus multiplicou pães. Jesus ressuscitou Lázaro. Ele poderia muito bem transformar pedras em pães e saciar a sua fome, mas ele estaria sendo subjugado, ele estaria sendo guiado, conduzido por Satanás. Mas ele falou, não, Satanás, eu só vivo, o meu alimento é fazer a vontade do meu Pai. Nem só de pão, Satanás, viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca do meu Pai. Ainda não chegou a hora de eu comer, mas está chegando. Satanás desiste, vai embora, bicudo? Não, ele continua, porque Satanás não desiste. Fala para o irmão que está do seu lado, Satanás não desiste. Ele não desiste. Eu quero só abrir um parênteses aqui para contar uma história de uma irmã, que essa irmã, ela é mãe do pastor Abe Uber, e essa irmã, ela não consegue falar mal de ninguém. Ela não fala mal de ninguém, ela sempre acha uma característica positiva na pior pessoa do mundo. E os filhos dela sempre ficam levando uma pessoa terrível para ela comentar sobre ele. Aí fala, mãe, o que você achou do Hitler? Mãe, o que você achou de fulano? O que você achou disso, daquilo, daquela pessoa? E ela sempre tirava uma palavra positiva. Aí eles falaram, agora eu já sei. Agora nós vamos colocar a nossa mãe e ela vai falar mal de alguém agora. Mãe, o que a senhora acha do diabo? E ela falou, persistente. Persistente. Ele não desiste. É verdade. Satanás não desiste todos os dias. Ele se levanta. Mas quantos aqui vão permanecer na palavra do Senhor? Diga, eu vou permanecer na palavra do Senhor. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Pai. Aquilo que Deus me dirigiu, aquilo que o Senhor quer de mim, é isso que eu vou fazer. Eu não vou negociar. Diga amém. Satanás continua. Versículo 5, então o diabo o levou à cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo. E lhe disse, mais uma vez ele diz, se és o Filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará o teu respeito, que te guardem, e eles te sustentarão nas mãos, para não tropeçar em alguma pedra. Uau! Satanás agora ele usa o que, queridos? A palavra. Satanás conhece a palavra. Ele conhece as escrituras. Satanás, ele cita aqui aquele salmo que todo mundo coloca lá, a maioria, todo mundo não, mas muitas pessoas colocam aberto o Salmo 91 lá na sua empresa, lá no seu comércio, ou às vezes lá na sua casa, ele coloca lá o Salmo 91. O Salmo 91, ele tem poder quando nós temos a revelação dele no nosso coração. Estando lá, o diabo conhece as escrituras, e ele falou, atira-te, porque mal nenhum vai te suceder, porque os anjos do Senhor te darão ordem, e nada vai acontecer com você. Pula, se você é o Filho de Deus, se você é,
Querido, tem hora que nós queremos mostrar quem nós somos, sim ou não? Tem hora que nós somos desafiados. Tem hora que nós somos encurralados. Tem hora que nós queremos falar boas coisas para algumas pessoas, ou coisas terríveis para algumas pessoas. Parece assim que tem hora que mexe no nosso brilho, mexe na nossa estrutura, mexe em quem nós somos, toca lá no nosso íntimo. Satanás sabe fazer isso, sim ou não? Ele sabe. Por que Satanás tocou 2 vezes nesse ponto, se você é o filho de Deus? Por quê? Porque esse era um ponto fundamental, porque se Jesus não é o filho de Deus, toda a missão dele é em vão. Porque ele precisava de ser filho do homem e filho de Deus, para cumprir o seu propósito. Jesus então responde Satanás, mais uma vez Jesus, ele usa a palavra. Então tenha cuidado, querido, quando você quiser usar até texto, às vezes o diabo traz até texto da palavra, para contextualizar o seu pecado, para contextualizar o seu erro. Eu tenho um amigo lá em Acreúna, ele gosta demais de beber. Ele bebe, fica bêbado toda vez que tem uma festa, tem um aniversário, tem bebida, e nós estamos presentes, ele bebe. E ele é meu amigo, ele sabe que eu sou pastor, eu já falei algumas coisas para ele, e ele sempre fica me zoando. Pastor, eu bebo, mas eu bebo biblicamente. Uau! Eu bebo biblicamente. Porque a palavra fala, para a gente não embriagar. Pastor, eu não me embriago. Eu bebo até quase embriagar, mas eu não me embriago. Então veja bem, querido, quando o diabo quer nos levar a um pecado, entenda isso, até um texto da palavra, ele pode trazer na sua mente, para contextualizar o seu pecado, para contextualizar aquilo que é errado. E a palavra do Senhor, e o que Jesus respondeu para o diabo? Versículo 7. Também está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Levou-o ainda o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhes disse, tudo isso te darei, se prostrado me adorar. Eu te dou tudo, Jesus. Te dou tudo, olha isso tudo. Tudo que você veio fazer, todo o preço que você quer pagar, eu coloco baratinho. É só você dobrar o seu joelho e eu te dou tudo. É só você se render, é só você se prostrar e eu te dou tudo. Às vezes as coisas, tem hora que fica barato demais e até o cego falou que desconfia quando a esmola é muita. Sim ou não? Quando a esmola é de muita, tem alguma coisa errada. Quando Satanás oferece algo, ele está querendo muito, ele está querendo tudo. E às vezes nós negociamos com Satanás. Às vezes nós aceitamos as propostas. E eu abro mais outro parênteses para contar a história de uma outra pessoa que construiu uma casa e ela levou 30 anos da sua vida para construir a sua casa. 30 anos. Ela comprou o lote e ele trabalhava fora, chegava no final de tarde, ele ia construir a casa dele. E todos os dias construindo sua casa, trabalhando no outro trabalho, construindo sua casa, suor, sangue e lágrima para construir a sua casa. Depois da sua casa concluída, ele está pronto para entrar para a sua casa. E quando ele está já entrando ali no portão com a sua família, chega um cara bonito, diga bonito, chega bonito. Satanás é assim, ele se veste até num anjo de luz, para enganar. E ele chegou ali, com terno, gravata, uma pasta, cabelinho na máscara, na régua, e falou, olha, que casa top, que casa linda, que casa bonita. Deixa eu te falar, eu quero comprar a sua casa. Ele falou, amigo, eu não estou vendendo a minha casa. Eu acabei de construir minha casa.
Hoje é o primeiro dia que nós vamos entrar para a nossa casa. Então é o seguinte, minha casa não está à venda. Ele falou, ok, eu imaginei que ela não estaria. Mas eu quero te dizer que eu gostei. E eu estou disposto a pagar um alto preço pela sua casa. Ele falou, quanto custaria a sua casa? Eu falei, olha, essa casa naturalmente, ela custaria 1.500.000. Mas essa casa, ela não tem para mim só o custo, o preço que ela custou. Ela tem um valor para mim. Aqui tem uma história de vida. Aqui é meu suor, aqui é histórias da minha família. Aqui muitas vezes eu me sacrifiquei para que isso aqui acontecesse. Ele falou, uau, muito bem. Então tá bom, então eu te pago 5 milhões na sua casa. 5 milhões por todo esse esforço. Com 5 milhões daria para comprar outra casa, sim ou não? Poderia escolher a casa. Ainda poderia escolher as mobílias, comprar o carro e ficar top. Ele falou, não, minha casa não está à venda. Não está. Ele falou, não, mas você não entendeu. Eu vou comprar a sua casa. Eu quero que essa casa seja minha. Eu dobro o valor, eu pago 10. Aí ficou mais tentador, sim ou não? Quantos venderia a sua casa por 10 milhões? Cadê? Tem alguém aí? 10 milhões? Fica bem vendida, hein? Ó o tanto de casa aqui para ser vendida. Uau! Seria boa essa comissão, hein, Breno? 10 milhões? Olha. Uau! Pli, 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 né? Lembrou aí, tio? Pli, 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 pli. E ele falou, eu não vendo a minha casa. Não tem preço, ela tem valor. Não adianta. Ele falou, não, tudo bem. Então, não vou comprar a sua casa, mas eu quero ter alguma parte nessa casa, porque essa casa ficou muito bonita. Uma parte só, uma parte. Me vende um quarto, ou uma sala, ou um escritório, ou o fundo dessa casa. Ele falou, amiga, eu não quero dividir a minha casa com você. Eu não vendo. Eu falei, e se eu pagar 5 milhões em uma parte só da sua casa? Daria para você fazer muitas coisas? Daria para você viajar? Daria para você comprar roupas? Daria para você trocar seu carro? Daria para você fazer. Sim ou não? Quantos venderiam um cômodo só da sua casa? Agora você não está vendendo sua casa, agora é só um cômodo. O fundo. Não tem, ninguém quer compartilhar. Que isso, gente? E ele falou, olha, não vou dividir minha casa com você. Ele falou, tudo bem. Mas nós ainda não terminamos a nossa negociação. Eu quero comprar pelo menos uma parede da sua casa. Uma parede. Me vende uma parede da sua casa. Uma parede já seria suficiente para me dizer que eu tenho parte nessa casa tão bonita, que tem essa história da família de vocês. E ele falou, olha, também não vendo. Eu pago 3 milhões na sua parede. 3 milhões. Agora dá para vender uma parede da sua casa por 3 milhões, sim ou não? Dá ou não dá, irmãos? Sim ou não? Quantos aí venderia? Manifesta aí, gente. Não? 3 milhões. Ele falou, olha, não quero. Não vou negociar com você, não vou negociar. Não quero. E aí, aquele sujeito falou, olha, eu vou te fazer uma proposta louca, mas é a melhor proposta que eu posso fazer para você. E eu tenho certeza que essa você vai aceitar. Ele falou, olha, eu pago 3 milhões em 1 centímetro quadrado da sua casa. 3 milhões em 1 centímetro quadrado de qualquer lugar da sua casa. Você aceita? Ele falou, uai, você é besta demais, aí. Você é bem burro, você é bem besta. Como assim? Você quer pagar 3 milhões e 1 centímetro? Eu quero pagar, eu tenho dinheiro, eu quero que pelo menos 1 centímetro quadrado dessa casa seja meu. Vamos fazer o negócio? Ele falou, então vamos. Foi no cartório, chegou lá no cartório, o escrivão perguntou, e aí, qual parte da casa? Ele falou, qualquer lugar, onde ele quiser, esse centímetro quadrado, para mim não faz diferença. Ele é um besta, ele é um bobo. Passou o dinheiro para ele falou, vou viajar, passear com a família, trocou de carro. Ficaram 2 semanas fora de casa. Quando eles voltam,
E eles abrem um portão da sua casa e entra com um carro novo. Quando abre a porta lá na sua garagem, ele sente um fedor de carniça, extremo. Tinha mosca para todo lado, voando. E ele falou, gente, o que está acontecendo? Essa casa nova, não justifica. E ele começou a procurar em volta da casa o que estava acontecendo. E ele entrou para dentro da casa e ele começou a olhar cômodo por cômodo, olhou no vaso, poderia ter morrido algum bicho, poderia ter entrado algum animal, morrido lá. Ele não encontrava. Vai até a sala da sua casa, senta, e quando ele senta, ele olha para o chão, ele vê uma poça de sangue podre. E de repente cai uma gota de sangue podre naquela poça. E ele olha para cima. Tem um prego fincado no teto da casa, um arame amarrado e vísceras de animais preso a ele, esse arame. Ele chama o seu filho, fala, filho, traz a escada. Vamos tirar daqui agora essa carniça. Quando ele vem chegando com a escada, quem entra na casa? O dono de 1 centímetro quadrado. Ele falou, esse 1 centímetro quadrado é meu, e eu faço dele o que eu quiser. Não dá para negociar com o diabo. Não dá. Às vezes a gente acredita, gente, é só uma mentirinha. Sabe o que é a mentirinha? É a porta larga. Porque é mais fácil mentir do que falar a verdade. Às vezes nós não estamos nem... Às vezes falar a verdade não é nem algo que nos custe. Mas nós não queremos às vezes falar a verdade. E a gente fala, só 1 centímetro quadrado. Só uma mentirinha. Quantos aqui já mentiram aqui? Também, porque eu também já menti. Quantos aqui já mentiram? Aí depois que a gente mente, como que é? Aí a mentira começa a querer ser exposta. Aí o que a gente faz? A gente vai mentindo mais ainda, sim ou não? Aí a gente começa a inventar uma história. A gente começa a colocar cor no negócio. E o negócio vai ficando mais sério. Não vale a pena negociar com o diabo. Não vale a pena entrar por essa porta larga e por esse caminho espaçoso. Amém? O que Jesus respondeu para o diabo? Falou, Satanás, está muito barato. Só prostrar, só dobrar o joelho. Versículo 10. Versículo 10, Mateus 4. Então Jesus lhe ordenou, retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. E o que está escrito? Agora, vamos ler, 1, 2, 3 e com isto. E eis que vieram anjos e o serviram. E o serviram. Somos cristãos, irmãos. Nós estamos nesse mundo. Ser cristão é ser um pequeno Cristo. Ser cristão é ser Cristo lá na sua casa. É ser Cristo lá no seu trabalho. É ser Cristo aonde você está. Ser cristão é ser sal dessa terra e é ser luz desse mundo. Amém? E Jesus fala, o que Jesus começa falando nessa mensagem, nessa palavra, nessa noite? Ele começa falando que nós devemos entrar pela porta estreita. E nós devemos também caminhar pelo caminho estreito. Não é só a porta que é estreita, irmão. O caminho também. Posso ouvir um amém? Às vezes é difícil de falar amém numa palavra dessa, porque ela nos confronta. Porque nós não queremos nenhum tipo de desconforto. E o diabo sabe disso. Nós não queremos nenhum tipo de constrangimento. E Satanás sabe disso. Nós não queremos pagar um preço alto.
E o diabo sabe disso. Nós gostamos de pagar bem baratinho. Sim ou não? A gente gosta de pouco esforço e muito resultado. Mas às vezes não existe milagres. Às vezes nós precisamos de plantar e esperar colher. Mas nós gostamos das coisas imediatistas. Nós gostamos de coisas rápidas. E por causa disso, muitas vezes nós negociamos a porta estreita. Nós abrimos mão do caminho estreito. Diga, eu estou no mundo. Diga, eu sou um cristão e estou no mundo. E como cristão que está no mundo, você precisa de saber algo. Você vai ter que caminhar nesse mundo. Você vai ter que ser fiel a Deus nesse mundo. Tivemos um carnaval aí, semana passada. Talvez nesse momento de carnaval, a gente não sabe, mas quantas pessoas podem ter se desviado nesse momento? Sim ou não? Quantas pessoas podem ter abandonado o caminho estreito para o caminho da perversidade, da carnalidade, de satisfazer a carne, de satisfazer suas vontades, de satisfazer rápido. Percebe, querido, às vezes o mundo cada vez, olha aqui para mim, o mundo cada vez tem tornado e banalizado aquilo que era para ter valor. O diabo tem colocado como algo fácil, acesso rápido. Hoje um homem consegue trair a sua família, só ele decidir, não, hoje eu vou trair minha família. É rápido. Acesso rápido. Hoje, se tiver homens aí resolvidos financeiramente, se ele quiser de trocar de família, tem muitas pessoas que estão interessadas. Tem muita porta larga, tem muito caminho largo, tem muitas propostas. Mas quantos aqui querem fazer a vontade do Senhor? Amém? Eu quero fazer. Como canta o Thales Roberto, mas todo dia o pecado vem me chamar. Todo dia vem as tentações me chamar. Mas eu escolho Deus. Eu dou uma porta na cara do diabo. Amém? Quem é sal da terra, diga aleluia. Aleluia. Essa igreja é radical. Amém. Sabe, queridos, eu tenho um encargo como pastor. O encargo, ele vai além de cargo. O cargo é simplesmente fazer uma função e que se dane o resto. Eu vou aqui, dou a palavra, se alguém recebeu, se não recebeu. Eu vou aqui, sou pastor da igreja, mas se a igreja avança, se a igreja prospera, se a igreja é santificada, se a igreja amadurece, indiferente. Não, querido, eu tenho um encargo por você. Qual é o meu encargo por você? Eu quero preparar você para ouvir, servo bom e fiel. Amém? Eu quero preparar você para ouvir, vinde benditos o meu Pai possui as moradas do Altíssimo. Mas esse texto, Jesus está dizendo, muitos, não são poucos, muitos. Acho que eu mencionei aqui domingo passado, que o número de pessoas desviadas, de cristãos desviados, é o mesmo número de pessoas hoje que estão firmes na sua fé. O número de desviados é o mesmo número de crentes. Tem algum problema, sim ou não? Qual o problema? Pessoas estão sendo tentadas. Pessoas estão negociando com o diabo. Pessoas estão dando lugar à carne. Estão dando lugar aos pensamentos caídos. Mas nós nascemos de novo, irmãos. Diga, eu nasci de novo. Você é sal da terra. E uma das coisas que o sal tem poder de fazer, olha aqui para mim, o sal tem poder de matar os germes. O sal tem poder de conservar.
Antigamente não tinha o freezer. Quantos aqui gostam de uma traíra salgada e tomar um sol? Dormir no sereno? Gente, você pega um peixe que assim, parece que é um trem que apodrece rápido, sim ou não? E você corta ele, salga ele, e põe ele lá num lugar lá, o trem não perde. Não perde. Incrível. E é gostoso ainda. Posso ouvir um amém? Esse é o poder do sal. O sal tem essas propriedades. E Jesus diz: vós sois o sal da terra. Sabe por que esse mundo ainda subsiste? Sabe por que esse planeta ainda subsiste? É por causa de você, é por causa da igreja. É por causa de nós. É porque nós somos o sal dessa terra. Porque senão essa terra já teria apodrecido. Não haveria mais nenhum tipo de esperança. A única esperança desse planeta é a igreja que está aqui. Somos nós. E nós não podemos abrirmos mão do caminho estreito e da porta estreita. Posso ouvir um glória a Deus? Glória a Deus. Diga, eu estou firme. Amém? Sabe, querido, a porta, a salvação, ela não tem um fim em si mesma. Às vezes você acredita, não, eu agora entreguei a minha vida para Jesus, amém. O que eu precisava de fazer, eu fiz. Não. Você deu o primeiro passo, amém? Você que estava desligado para Deus, agora você está ligado. Agora você está ligado e vai viver igual as pessoas que estão aí no mundo. Você que estava, abre aí, 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. 1 Pedro 2, 9. Deixa eu ver se é isso mesmo. O que está escrito lá? Vamos ler juntos? Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de quem? De Deus. A fim de quê? De proclamardes a virtude daquele que vos chamou da onde? Das trevas, para a sua maravilhosa luz. Segurei. Nós estávamos aonde? Nas trevas. Nós estávamos aonde? Conduzidos por Satanás. Ele era o nosso guia. Mas agora nós nascemos de novo. Nós estamos em Cristo. Nós fomos tirados das trevas e nós fomos trazidos para o reino do seu maravilhoso amor, amém? Nós fomos colocados agora na luz, agora nós somos uma nação santa, agora nós somos um povo santo e de propriedade exclusiva de quem? De Deus. Então, querido, chegou a sua vez, é você que vai salgar essa terra. Jesus foi o grande tempero que nos temperou. Jesus diz que ele é a luz do mundo, mas ele diz para nós também, vós sois o sal e vós sois também a luz. E a luz não é para ser colocada debaixo. Não é simplesmente, a salvação não tem um fim em si mesmo, a porta estreita não tem um fim em si mesmo, tem um caminho. E nós precisamos de percorrer esse caminho. Amém? E o caminho, fala para o irmão que está do seu lado, é apertado, irmão. É apertado. É apertado. Porque o caminho, a porta larga e o caminho espaçoso, é aquele que não tem preço. É aquele que você faz o que você quer da sua vida. É aquele que você é como uma folha, que o vento dispersa ela. Abre aí, Salmos capítulo 1. No Salmos capítulo 1 fala de que o homem, o bem-aventurado, o homem que não anda no conselho dos ímpios. Querido, nós fomos tirados dos meios dos ímpios. Olha aqui para mim, nós somos a igreja. Diga, eu sou a igreja. Sabe o que é igreja, irmão? Igreja, o significado de igreja lá, o original é eclésia. E o que significa eclésia? Chamados para fora. Nós fomos chamados para fora desse mundo, querido. Você está aqui, mas você não é mais daqui. Diga, eu sou a igreja.
Amém? Você é a luz do mundo. E aqui no Salmo fala assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores. Querido, não é fácil ser crente andando com o ímpio. Não é fácil escolher a porta estreita andando com gente que só anda no caminho largo. Sim ou não? Não é fácil. E o Senhor está dizendo: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer, próximo. Vamos ler juntos agora? Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. E ele é como, vamos ler mais forte? E ele é como uma árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cujas folhagens não murcham, e tudo quanto ele faz será bem. O que anda pela porta estreita, no caminho estreito, a palavra diz que esse recebe a vida. Próximo versículo. O 4. Vamos ler. 1, 2, 3 e... Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento... Deixa a vida me levar. Vida leva eu. Deixa a vida me levar. Não é assim? É o que o mundo. Querido, nós não somos folha. Você não é levado por qualquer convite. Você não está numa banca de feira. Posso ouvir um amém? Você não está à venda. Você foi comprado por um alto preço. Sabe, o diabo não pode te convencer a fazer coisas que vão te tirar desse caminho estreito. Permaneça. Porque o Senhor tem para você, querido, que você vai estar junto ao ribeiro de água. As suas folhas estarão sempre, você estará sempre, e você vai ter fruto, você vai ter uma família, e você vai ter vida, e vida em abundância. Os ímpios nunca experimentarão o que Deus dá para aqueles que o obedecem. A palavra fala que o homem sábio é aquele que ouve a palavra e a pratica. Porque o homem que ouve a palavra de Deus e pratica, é esse que entra pela porta estreita, anda pelo caminho estreito. Ele diz que ele é comparado a um homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Querido, edificar a casa sobre a rocha dá trabalho. Porque a primeira coisa que se faz em uma casa é o que? É o fundamento. E fazer um fundamento na rocha tem preço. É difícil. É na alavanca. Quantos aqui já mexeram? Já fez uma cerca já? Ou já fez uma cerca na pedra? Já fez já, irmão, uma cerca na pedra? Sim, tão bonitinho. Gente, chega, sai faísca na hora que você bate aquela... Você pega um eixo de grade, faz uma ponte nele, uma ponta nele e bate. Aquilo chega, sai faísca para quebrar. Aí a gente acha que vai ficar mais fácil, a gente aluga aqui do lado aqui um martelete. Aí tem um martelete de 15 quilos e tem um de 30 quilos. Aí você fala, não, me dá o de 15. Muito pesado esse de 30. Você vai lá, gente. Você se quebra e o trem não afunda. Aí você fala, não, agora eu vou pegar o de 30. Não é fácil edificar uma casa sobre a rocha. Mas a palavra diz que aquele que ouve e pratica é semelhante a esse homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Às vezes não é fácil. Às vezes nós somos criticados. Nós somos chamados de crente, de Bíblia. Nós somos rejeitados por esse mundo, querido. Esse mundo crucificou o nosso Senhor. Você espera que esse mundo vai te achar bonitinho? Você espera que esse mundo vai te aplaudir quando você decide obedecer à voz de Deus? Queridos, eu já fui chamado, eu já fui
criticado porque eu decidi na minha juventude não me relacionar durante 2 anos. E eu fazia uma obra com jovens que eram homossexuais e, aliás, eles faziam parte do grupo que eu trabalhava, e um deles nos recebia na casa deles e via o meu carro parado e tinha uma galera lá dentro orando e recebendo a presença de Deus. Mas as pessoas me chamavam, falavam: não, o Júnior é gay, ele é viado, ele não gosta de mulher não. Lembra dessa época, né, Poliana? Criticado. Querido, olha aqui, importa não é agradar os homens, importa é agradar a Deus. Isso é que importa. O caminho é estreito, a porta é estreita, mas leva a vida, leva a vida. Sabe, querido, hoje eu tenho uma família abençoadíssima, tenho uma esposa maravilhosa, tenho filhos abençoados. Sabe, eu sei que isso tudo é coisa que acontece com árvore que está plantada junto de ribeiro. Tem coisa que só acontece com árvore que está plantada. Folha que o vento dispersa, não tem endereço, não tem destino. Pedra que rola muito, não cria lodo. Firma suas estacas, firma sua vida na presença do Senhor. Não negocie com o mundo, não negocie com a sua carne, não negocie com o diabo. Permaneça firme. Posso ouvir um amém? Permaneça firme, permaneça firme. Nós temos um caminho para percorrer. Abre aí João capítulo 15, versículo 18. Olha que texto tremendo. Nós vamos ler do 18 até o 21. João 15, a partir do 18 ao 21. Gosto tanto quando os irmãos lêem comigo, vamos ler juntos? Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros, me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, alguém pode dizer amém? Pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse: não é o servo maior do que o seu Senhor. E se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Isso aqui é coisa para crente. Cadê os crentes? Aleluia. Cadê os Bíblia, os doidos? É nós. E Jesus está dizendo: olha, o servo não é maior do que o seu Senhor. Quantos aqui são servos de Jesus? O servo não é maior. E Jesus está dizendo: se eles me perseguiram, se o mundo me crucificou, não espere que eles vão aplaudir vocês. Se nós estamos de bem com o mundo, querido, se nós estamos muito bem vivendo nesse mundo, se você não é criticado lá na sua faculdade, se você não é criticado lá na sua família, se você participa de todas as coisas que estão no mundo, você está bem com o mundo. O mundo não te critica, o mundo não te persegue, mas se você decidir ser o sal dessa terra e a luz desse mundo, você vai ser criticado. Sim ou não? Muito criticado. O mundo só não persegue quem está indo na mesma direção dele. Mas aqueles que estão na contramão do mundo, esses vão receber palavras contrárias o tempo todo. Experimenta pegar o seu carro no final do culto, ou sua moto. Entra aqui nessa avenida Presidente Vargas, aqui do lado de cá, subindo na contramão. O que você acha que pode acontecer? Gritos, críticas. Esse homem está bêbado, esse homem está doido, é um maluco. É o que todo mundo que anda na contramão escuta. Foi o que Jesus recebeu também. Mas nós decidimos caminharmos com Jesus. Amém? Nós não estamos à venda. Nós não vamos negociar nesse mundo. Nós vamos permanecermos fiéis. Amém? Diga: eu vou permanecer. O mundo, queridos, ele já no maligno. Esse mundo já está condenado.
Não tem jeito para esse mundo. Não tem melhora. Os irmãos acham melhora no mundo? Tem melhora? Não vai melhorar, pastor. Não, se tal governo entrar, vai ficar muito bom. Querido, se a sua esperança está nesse mundo, então você está perdido. Mas se a sua esperança está na promessa da volta de Jesus, então você é um doido mesmo, aí você é um bíblia, você é um crente. Amém. O mundo jaz no maligno, esse mundo não gostou do nosso mestre, porque gostaria de nós. O mundo vai de mal a pior, o mundo não vai melhorar, o mundo não vai nos aplaudir. Nós precisamos, querido, de identificar as portas largas e os caminhos espaçosos que nos levam à perdição. Às vezes você não percebe, mas existe uma agenda do diabo para o mundo. Existe uma agenda que eles estão trabalhando para uma doutrinação. Nós somos doutrinados desde criança. Eu me lembrei hoje de manhã de uma doutrinação que eu tive, Breno, quando eu era criança. Eu assistia o Pica-Pau. Quantos aqui já assistiram o Pica-Pau? E o Pica-Pau era alguém que só andava pelo caminho estreito, é ou não é? Uhum. Ele só entrava pela porta estreita, sim ou não? Não. O Pica-Pau nunca andava pelo caminho estreito. O Pica-Pau, ele tirava onda com as pessoas e no final saía. E a gente achava massa. E a gente curtiu o Pica-Pau. Fazendo todas. E a gente não percebia o quê? Que havia uma doutrinação. A gente querer a facilidade, sim ou não? Hoje à tarde eu fui, mas minha família, depois do almoço, nós passamos lá no store, supermercado aqui. Aí a gente quer, qual vaga que a gente procura? Aquela assim, na cara da porta, é ou não é? E aquela vaga da cara da porta era de autistas. E eu parei o carro lá, no caminho, na porta larga. Mas é só eu que faço isso aqui, ninguém mais faz isso. É só eu. Tem gente aqui que tem consciência. Aí eu parei lá. Aí meus meninos desceram. E o Espírito Santo me constrangendo. Eu falei, isso aqui é a porta larga. Eu falei desse negócio hoje cedo. Eu vou lá para a porta estreita. Tirei o carro e parei lá atrás. Mas isso, querido, percebe? Todos os instantes nós já fomos doutrinados para a porta larga. Sim ou não? Nós fomos. Se der para furar a fila, a gente fura. Sim ou não? Fura. Se der para dar um jeitinho, a gente dá. Mas é a porta larga. É o caminho espaçoso. Dura essa palavra. Mas nós temos uma promessa. Nós temos uma promessa de vida. Nós temos uma promessa de árvore junto a ribeiro de água. E que nós vamos dar nossos frutos na estação própria. Vai valer a pena. Fala para o irmão do seu lado, vai valer a pena, irmão. Existe a doutrinação das novelas. As novelas foi um grande marco na doutrinação. Quantos aqui gostavam de assistir novela? As novelas globais. Gente, parece que não tinha nada para fazer. Era novela que a gente curtia. Gente, eu curtia novela, mas assim, muito. Muito mesmo. Me lembro de muitas novelas. Mas havia doutrinação. As novelas começavam as famílias inteiras, sim ou não? E como que elas terminavam? As famílias despedaçadas. E você não percebe que durante a novela as coisas nós vamos sendo condicionados a torcermos por aquele homem ficar com aquela outra mulher. Porque aquela outra mulher é problemática, a outra mulher é isso, a outra mulher é aquilo, mas nós somos convencidos, sim ou não?
a não pagar o preço pelo nosso casamento, a não andar a segunda milha com a nossa esposa, ou com o esposo. Sim ou não? Doutrinação. É mais fácil o caminho largo, é sempre mais fácil a porta larga, mas o caminho estreito é o que nos leva para a vida. Amém? Amém. O caminho largo de se casar novamente, do adultério, é uma curtição, mas tem um preço. Tem preço. Se você for lá na penitenciária hoje, a maioria dos que estão lá são jovens. A maioria é jovens. E se você perguntar para eles, quantos filhos de pais separados tem lá? Todos são filhos de pais separados. A novela só mostra o sexo gostoso, só mostra o beijo bonito, só mostra ela não mostra a destruição. E a gente e nós só queremos viver a parte gostosa, sim ou não? Mas alguém vai pagar o preço. Alguém vai pagar o preço. Mas lá no Salmo 128, abre aí para nós, Luiz, Salmo 128. Estou encerrando. Salmo 128 diz assim, ó: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Que jeito que é esse caminho? Apertado, estreito. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Que mais? Do trabalho das tuas mãos comerás e feliz serás, e tudo te irá bem. Que mais? Tua esposa no interior da tua casa será como uma videira frutífera. Você percebe o valor aqui é a família? Sim ou não? Mas a novela destrói a família. Destrói. Pois ela será como uma videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião para que vejas, leia junto comigo, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida. Próximo. E veja, lê bem forte, e veja os filhos dos teus filhos e paz sobre Israel. Olha aqui para mim. Deus tem uma promessa para aqueles que andam por esse caminho. Sabe o que nós vamos ver? Os filhos dos nossos filhos na presença de Deus. No caminho. Querido, nós vamos ver os filhos dos nossos filhos. Sabe, meus avós, eles viram os seus netos serem ordenados a pastores. Eu sou neto de pastor. Mas porque alguém decidiu lá atrás andar por um caminho estreito. O meu pai era pastor e eu sou pastor. Amém? Eles viram a bênção sobre os filhos e sobre os seus netos. Tem preço isso, irmãos? Tem valor. Tem valor. Então não negocie sua vida. Porque se eu preparo você para encontrar com Jesus, sabe o que vai acontecer? Você vai ser um homem de Deus, um marido de Deus, uma esposa de Deus, um pai de Deus, uma mãe de Deus, um filho de Deus. Você vai ser o sal dessa terra. Você vai fazer a diferença nessa cidade. Você vai andar na contramão do mundo. Você vai fazer a diferença. Amém? Levante-se. Chamar a banda aqui. Tem a doutrinação das novelas, tem a doutrinação dos filmes. Tinha mais coisa aqui para falar. Quantos lembram do Robin Hood? O que o Robin Hood fazia? Ele tirava o dinheiro dos ricos e dava para os... E a gente se acostuma com a ideia de pegar aquilo que não é da gente. Ah não, fulano aqui... Vou pegar esse iPhone aqui porque fulano tem condição de comprar outro para ele. Eu não tenho. Eu vou pegar isso aqui porque fulano tem condição de comprar. Eu não tenho. A gente é doutrinado, irmãos.
Mas nós não seguimos a doutrina desse mundo, amém? Nós não seguimos o Deus o Deus desse mundo. Nós não somos dele, nós somos do reino dos céus. O nosso tesouro está no céu, a nossa riqueza está no céu. Diz: aonde está o teu tesouro? E aí estará o seu coração. O nosso tesouro é o céu, e nós estamos nos preparando para encontrar com o Senhor. E como resultado, o que é que nós vamos ter? Famílias abençoadas, filhos abençoados. Você vai ser uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas.